Geral tá só começando, hoje tem muita informação, muita notícia para você aqui no Balanço Geral. Fica comigo aqui, fica comigo. Quero trazer agora essa aqui, ó, depois de uma perseguição daquelas. Gente, mas foi uma perseguição daquelas que a gente costuma dizer assim, de cinema. A Guarda Municipal prendeu um homem que roubou um relógio de luxo e um cordão de ouro do advogado conhecido aqui na cidade, o doutor Igor Ogar. O Nader Khalil está de volta. Seja bem-vindo mais uma vez, meu amigo Nader Khalil, depois de um período prestando serviços lá à Record em São Paulo. Nosso Nader Khalil, o competentíssimo Nader Khalil está de volta aqui ao nosso time do BG Curitiba. Seja bem-vindo, bom retorno mais uma vez, viu, Nader? Como é que foi essa correria aí com o Igor Ogar, Nader? Boa tarde. Boa tarde, Aço. Boa tarde a todos que nos acompanham. Um prazer estar de volta com você aqui no Balanço Geral. Mas que história impressionante essa que aconteceu com o doutor Igor José Ogar. Sábado, dia 7, estava circulando na região do bairro Água Verde, quando de repente ele notou que estava sendo perseguido por uma motocicleta. Até então, sem levantar muita suspeita. Só que o criminoso aproveitou a oportunidade em que o veículo parou em um sinal de trânsito. O criminoso, na moto, sacou uma arma e anunciou o assalto. O doutor Igor José Ogar, que estava de posse de um Rolex, acabou entregando o Rolex em uma corrente. O bandido, então, empreendeu fuga e o doutor José Ogar acabou perseguindo esse homem. Só que no momento da perseguição, ele não conseguia chamar a polícia, chamar a guarda municipal. Saiu buzinando Jasso no meio da rua. Isso chamou a atenção de pessoas que circulavam ali pela região do bairro Água Verde e acabaram passando em frente a uma base operacional da guarda municipal. Os guardas municipais que estavam entrando em serviço viram o desespero daquele motorista perseguindo um motociclista, embarcaram no carro e foram atrás. Cerca de 10 quilômetros de perseguição, Jasso, andando em ruas na contramão, na área do Portão, do Água Verde. Aquela área toda ali acabou sendo cercada por viaturas da Guarda Municipal que conseguiram parar o motociclista. E aí descobriram que o rapaz que estava na moto não agia sozinho, estava acompanhado de um comparsa, seriam de São Paulo e estavam procurando vítimas, principalmente empresários, pessoas de posse de dinheiro que utilizam relógios Rolex. Você se lembra daquela gangue do Rolex que durante muito tempo agiu aqui na região? Pois é, estão de volta. E essa quadrilha, possivelmente 4, 5 bandidos, um deles só foi preso, outros 3 continuam em liberdade. E você vai entender por que eu digo outros 3. Porque o tempo todo, esse criminoso falava ao telefone, mesmo estando na motocicleta, através de um fone de ouvido, com outros criminosos que também estavam de moto. Então eles já estavam monitorando as vítimas, encontraram o advogado doutor José Ogar, não sabiam que era um advogado conhecido da região, mas viram que ele seria uma pessoa de posse devido ao carro que utilizava e o Rolex que tinha no pulso. A gente conversou com o guarda municipal que falou dessa ação, porque eles conseguiram encontrar a arma utilizada por esse criminoso paulista que estava agindo no final de semana aqui na cidade de Curitiba e na região metropolitana da capital. Vamos ouvi-lo. Canalha aqui. Um verme agora acabou de roubar o meu Rolex aqui. Gloriosa guarda municipal veio na bota, viemos na contramão por mais de 10 quilômetros e tá aqui o verme preso aqui, esse lixo aqui. Esse canalha aqui, esse bosta. Não vou. Guarda aqui, cara. Não tem nada nenhum. Olha aqui, ó. Olha aqui, rapaz. Beleza, vai na mão. Ó, a arma dele tá aí, só pro cara ver também. Tá com outro lá. A moto tá. A moto aqui. A arma dele tá aí, só pro... Tá aí, sim. E a arma aqui. E a sonora, né? Tem a sonora? Então tá aí já, se eu falei do guarda municipal, a gente acabou assistindo o vídeo do momento em que os guardas municipais conseguiram prender esse homem, apreender a motocicleta utilizada por ele e a arma que ele utilizou para praticar o crime. Um vídeo feito pelo próprio advogado Igor José Ogar. Após essa perseguição, e eu falei, foram cerca de 10 quilômetros seguindo pela contramão, um cerco que acabou sendo feito pelas equipes da Guarda Municipal que conseguiram com êxito apreender esse homem. E da delegacia ele acabou assumindo, não só para os guardas municipais como para a polícia, ser de São Paulo, que não agiam sozinho e estavam atrás de vítimas, principalmente aqueles possuidores de relógio Rolex, ou seja, uma nova quadrilha da gangue do Rolex que volta a agir aqui na região.
Agora sim, vamos ouvir o que diz a Guarda Municipal sobre essa ação bem-sucedida aqui em Curitiba no final de semana. Jasson. Eu vou pedir só para o pessoal segurar um pouco, Jasson, porque na reportagem que a gente acabou acompanhando toda essa história, Jasson, isso só demonstra que essa quadrilha pode ter feito outras vítimas e muita gente, Jasson, com medo, não tem coragem de denunciar. Mas a gente vai continuar acompanhando esse caso para, quem sabe, encontrar outras vítimas que possam reconhecer esse criminoso que foi apreendido pela Guarda Municipal. Jasson. Pois é, nesses casos, inclusive, a gente já trouxe a gangue do Rolex, já mostramos outras situações aqui em Curitiba, em todas elas, doutora Márcia, que a gente traz esse fato, né, e que esses bandidos vêm para roubar aqui em Curitiba, normalmente é gente de fora. Normalmente é gente de São Paulo que vem realmente para praticar esses crimes aqui. E eles têm o olho clínico, né, doutora Márcia? Eles batem o olho, eles já veem, já conseguem identificar, já conseguem ver um carro importado, aí já dá uma olhada no braço do motorista. E aí de longe os caras já, ó, aquele ali é relógio de duzentão, aquele nós não queremos, nós queremos aquele de 30 mil. E aí vai pra cima, né? O doutor Igor teve calma, pelo que eu entendi aí, né, Nader? Teve calma para entregar o que precisava entregar e depois que os bandidos saíram, aí ele iniciou, né, o contato com polícia, guarda e toda essa movimentação aí que, ó, agitou o bairro ali, a região da Água Verde, viu, doutora Márcia? Sim, Jasson, é que essa é uma receptação muito específica, né? Não é fácil colocar no mercado um relógio desse preço e com outras situações de segurança que esse relógio tem. Então, eles precisam burlar tudo isso. Então, como nós já vimos antes, essas gangues, elas vêm de fora, por quê? Porque os receptadores são de fora. Esses receptadores, para fazer essa entrada desse produto no mercado, eles têm que ter uma expertise específica, né? E esses ladrões que já foram presos e em várias situações nós vimos parte dessa quadrilha ser presa, eles substituem o ladrão, porque o ladrão é uma peça mais fácil de ser substituída nessa engrenagem toda desse roubo e receptação dos Rolex. Verdade. Nader, mais alguma informação, meu amigo? Exatamente, Jasson. Assim como esse criminoso foi apreendido a arma, o relógio utilizado por ele não foi encontrado. Por isso, a polícia está investigando através do telefone celular apreendido com esse criminoso para saber quem eram as outras pessoas que faziam parte dessa quadrilha e, principalmente, se no momento após ele ter praticado o assalto, já que ele utilizou a arma, ou seja, foi um crime de assalto à mão armada, se naquele momento ele já repassou o relógio para outra pessoa, porque até o doutor Igor José Elgar conseguir ir atrás desse criminoso, ele conseguiu em alguns momentos se distanciar. Então acredita-se que ele tenha entregue esse relógio para alguém ou que ele tenha jogado em algum local, porque no momento em que os guardas municipais conseguiram detê-lo, apreendendo a motocicleta usada por ele, encontrando a arma utilizada por ele, não encontraram os objetos que foram levados do doutor Igor José Elgar. Ou seja, esse relógio continua na mão dos criminosos, por isso que o telefone dele pode ajudar a polícia a identificar não só quem são os comparsas, como também o contato e as informações de outras vítimas, já que a polícia acredita que eles tinham já catalogado todas as vítimas que possuem relógios Rolex, assim como aquela outra gangue, sabendo o endereço, atitudes em que essas pessoas costumam, ao horário que sai de casa, o horário que costuma retornar, o horário que vai para o trabalho, porque sábado é um dia que tem menos movimento na cidade e principalmente o local onde eles agiram não é um local onde esses crimes eram praticados. Na grande maioria das vezes acontecia aqui na região do bairro Batel, mas não na área do Água Verde. E eles acabaram encontrando o doutor Igor em um ponto onde ele também não costuma passar. Então, isso chamou a atenção. O próprio advogado disse em depoimento na delegacia que o local onde ele foi abordado e a área, ele não costuma circular. Não anda com o vidro aberto, o carro tem película. Então, os bandidos sabiam. Por isso que naquela imagem que o criminoso aparece, ainda aparece uma frase ali, ó: se você conhece, foi vítima, procure a polícia. A polícia tem certeza que os criminosos agiam aqui na região, já fazendo um levantamento das vítimas. Sabiam a rotina dessas pessoas. E por isso, foi um alvo fácil para os bandidos do Dr. Igor, só que eles não imaginavam que ele ia colocar a vida em risco nessa perseguição. Obviamente, com cuidado, à distância, mas eles podiam ter reagido e isso a gente nunca recomenda, né, Jasson?
Verdade, claro que não, né? Agora o doutor Igor é um homem, um advogado experiente, atua na área policial já há muito tempo também, né? É conhecido na nossa cidade, né? Enfim, que bom, né? Que não houve nada pior. A parte, né? Você acaba perdendo aí carro, relógio, essas coisas, né? Mas a vida foi resguardada. Eu acho que isso que é o mais importante nessa história, né? A vida foi resguardada. Eu acho que é mais ou menos por aí, né, doutora Márcia? Sim, de qualquer